bem-vindos ao programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura. Pegue papel e caneta aí, que já eu forneço o número do telefone do ouvinte para que você venha participar conosco, tá bom? Lembrando que nós estamos simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, pela TV Êxito e tvetica.com.br. Olha, os assuntos são muitos aqui, mas eu vou dar destaque a alguns, como esse aqui, ó. Presta atenção, ó. Pode subir o TP aí que a gente vai falar dos destaques de hoje, que CNBB, Criação contra Tráfico de Pessoas. Livro traz curiosidades sobre as Copas do Mundo. Lojistas não conhecem bem seus direitos de inquilino. Crimeia vive dias de tensão e conflitos nas ruas. Tudo isso e muito mais na hora e vez nos nossos amigos ilustres convidados. Como eu estava com saudade dele, deputado estadual Fernando Capês, filiado do PSDB. Tudo bem, querido? Tudo bem, Liliane. Que honra estar aqui mais uma vez. Eu quero cumprimentar os meus colegas de mesa aqui, o Fábio Sinegali. Deixa eu apresentá-lo. Então tá bom, querida. Um beijão para você. Também conosco o professor, jornalista, engenheiro Fábio Sinegali. Ele que é autor do livro 2014, Curiosidades das Copas do Mundo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Liliane. Muito obrigado pelo carinho. Estamos aí para debater os assuntos do dia e falar um pouquinho dessa obra que deve estar aí à disposição no mês que vem. Muito bom. O advogado Mário Cerveira Filho, ele que é especialista, gente, em direito imobiliário. Como vai? Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado. É um prazer estar aqui novamente. Também conosco o consultor de energia, Estélio da Cunha. Como vai, Estélio? Obrigado, Liliane, por terminar o programa, aos colegas de mesa. Bom programa a todos. Olha, gente, eu fiquei de dar o telefone do ouvinte. Você, por favor, anote agora. É o 11 5081 3782. Repetindo, 11, porque é São Paulo, 5081 3782. Olha aí, o deputado Fernando Capês, que está aqui conosco, elogiou a nova campanha da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, voltada contra o tráfico humano e que visa principalmente incentivar denúncias. As vítimas desse crime são expostas à exploração sexual, escravidão, trabalhos forçados e remoção de órgãos. Segundo a ONU, o tráfico de pessoas movimenta 32 bilhões de dólares por ano. E aí, deputado Fernando Capês, chega em boa hora, né? Olha, Liliane, eu estive em 2003 no Congresso da ONU em Viena, que começava a tratar do tema tráfico de seres humanos. Naquela época, 10 anos atrás, o tráfico de seres humanos movimentava 9 bilhões de dólares por ano. Uma curiosidade, em que faixa etária ele mais acontece? Olha, existem dois tipos de tráfico humano. Primeiro, o tráfico humano para a escravidão sexual. As mulheres são atraídas do leste europeu, do Brasil e do norte da África para a Europa, principalmente países do primeiro mundo. E lá elas são atraídas com promessa de trabalharem como dançarinas ou mesmo algumas como prostitutas. Mas ela vai por vontade própria. Certo. Quando ela chega no país, o seu passaporte é retirado pela quadrilha. Tiram o passaporte da mulher, ela é trancada num pequeno apartamento ou flat e obrigada a manter de 20, 30, às vezes até 40 relações sexuais por dia, mediante contraprestação. Ela não recebe nada, ela está presa, ela só recebe alimentação e cuidados médicos mínimos para manter o corpo pronto para novas atividades sexuais. Ela está sem o passaporte, ela não fala o idioma do país e ela não tem a quem recorrer. Normalmente termina isto em suicídio. A segunda vertente de tráfico de seres humanos é o tráfico rápido, sequestro de crianças para adoção e extração de órgãos. Também ocorre em profusão. Esse mercado ilícito só perde para o tráfico ilegal de armas, que é o primeiro mercado ilícito do mundo, e o tráfico de drogas, que é o segundo mercado ilícito do mundo. O terceiro já é o tráfico de seres humanos. Nós propusemos um projeto de lei na Assembleia Legislativa de que vai cassar a inscrição e aplicar multa de até 4 milhões de reais para qualquer estabelecimento que facilite ou concorra de algum modo para o tráfico de seres humanos. Então, se você tem um prédio
e aluga um determinado flat, ele vai ter que tomar conhecimento para quem que ele está alugando, se existe algum tipo de atividade, uma boate em que ele sabe que as mulheres vão para lá sob ameaça e são obrigadas a manter relação sexual. Então, não é um projeto que combate a prostituição, um projeto que combate a escravidão sexual. E esta ação da CNBB veio em boa hora. Não há nada que mais degrade o ser humano do que ser comercializado como uma mercadoria e não ter nenhum tipo de autodeterminação. Por isso, nós estamos elogiando essa ação da CNBB. Deputado, me causou espanto, eu fiquei realmente espantado com a notícia que tinha um cidadão vendendo 2 bolivianos, né, na feira, lá na cidade outro dia, por R$1.000 cada um. Feira onde? É uma feira. Aqui em São Paulo? É, aqui em São Paulo. Ele estava vendendo por R$1.000 cada boliviano. Que, segundo ele teve custos para trazer os bolivianos. Aí alguém ouviu isso e ligou para a PM, né? Aí a PM foi lá, prendeu o cara, também levou os bolivianos para a delegacia e o delegado deu uma declaração que ele realmente estava comercializando os 2 bolivianos por R$1.000 cada um. Na verdade, ele faz uma coisa mais disfarçada. Ele diz que ele é um agente de emprego, ele é um corretor, que na verdade ele está agenciando, mas é exatamente aquilo que você disse. Ele, na verdade, atrai os bolivianos, dizendo que vai arrumar emprego para eles, e aí ele cede esses bolivianos que vão trabalhar, muitas vezes, em locais completamente fechados, sem qualquer tipo de ventilação, por 16, 18 horas por dia e sem qualquer tipo de garantia trabalhista. É também o tráfico de trabalho escravo. Você tem tráfico para trabalho escravo, tráfico de escravidão sexual e tráfico de crianças para adoção e extração de órgãos. Agora, essa campanha, ela tem muito atual, né? Que nós tivemos agora aquele grande acidente com aquele prédio em Bangladesh, né? Onde morreram ali 300 e tantas meninas, né? Menores de idade, que dos 12 anos para frente, elas vão para dentro do prédio só para costurar. E muitas, depois dos 12 anos, nunca tinham visto a luz do sol. Meu Deus. A não ser através do prédio. Era um prédio, acho que de 8 andares, mas que a fundação era para 3 andares. E tinham tantas pessoas dentro costurando, porque não é só o peso da pessoa, né? A mais no prédio. Do maquinário todo, né? Máquinas de costura e etc. Essa construção, vamos assim dizer, em Bangladesh, era a maior produtora para essa rede Zara. Meu Deus. E foi feito um termo de ajuste de conduta lá com a Zara, né, de 1,4 bilhões de dólares para o governo de Bangladesh. Quer dizer, se ela se propôs a pagar 1,4 bilhões de dólares, imagina quanto ganharam, né? As grandes marcas mundiais, elas são produzidas, sobretudo no sudeste da Ásia, em regime de semi-escravidão. Sem dúvida. Então, esse é um tema do momento, né? Quer dizer, acabou a escravidão? Quer dizer, no Brasil nós aprovamos a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Será? Mas você acha Ainda que existe ninguém escravidão? sabia disso lá? Não, Bangladesh? essa é que percebe? A China, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir à China em 88 procurar negócio para uma empresa de petróleo e o único elemento comercial que nós achamos lá para comprar foi uma fazenda de pato. Não tinha nada na China em 87. Hoje a China é a segunda potência do planeta, tecnologicamente falando, etc. Economicamente. E foi feito através de quê? Trabalho escravo. Com certeza. Então, quando a gente compra uma marca nos Estados Unidos, a etiqueta não é americana. Sim. Lógico. Com certeza. A etiqueta vem de fora. Não, O impressionante é que todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso. ONU, todo mundo sabe. E todo mundo faz vistas grossas disso tudo, né? Logicamente que não é a nossa função aqui, pelo nosso trabalho, o deputado, sim, está lutando por isso aqui, fazendo em São Paulo alguma coisa super importante, tentando lutar por isso, fazendo a parte dele, né, no legislativo. Mas o mundo todo sabe disso, claro, né? E não acontece absolutamente nada. E continua o dinheiro mandando em tudo que existe, né? Passa por cima de criança. Vender boliviano em São Paulo é a mesma coisa que vender escravo há anos atrás, que a gente escuta,
né? Que se vendia os Mas escravos... aí, no final da história, o rapaz ganhou a liberdade. Então, aí... Não, E quem ficou preso? O vendedor dos bolivianos ficou detido pelo delegado. Imagina. E os 2 bolivianos foram levados para uma entidade, que o deputado me diga qual é, que cuida desses casos em São Paulo, de pessoas que chegam aqui sem... Vai na Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, tem os exatamente. órgãos de combate ao tráfico de seres humanos, que vão dar um apoio, mas também limitado. Logo já são liberados, né? Tem alguns detalhes importantes, né? Essa questão em âmbito mundial parece que está tudo certo e nada resolvido, Exatamente. né? E quando você aprofunda essa questão ao Brasil, o que a gente sempre escuta é que a culpa é da fronteira, né? Que a fronteira é muito grande e não dá para tomar conta. Então isso é lamentável, um problema muito sério, precisa resolver. E só um detalhe, né? Essa campanha da CNBB é a campanha da fraternidade que vai até a Páscoa. O governo federal se juntou a ela, prestando alguns esclarecimentos, tal, mas me parece que o governo federal veio na onda. Na verdade, o governo federal deveria ter puxado a onda. Então, realmente, algumas coisas precisam ficar muito bem claras. E, com certeza, né? É uma escravidão na era da informática. Muito bom. Olha, você pode e deve participar conosco através do telefone do ouvinte, que é o 5081-3782, 5081-3782. Olha que legal, hein? Livro traz curiosidades sobre as Copas do Mundo. A editora Gregory aproveita o embalo da Copa para lançar neste mês 2014 curiosidades sobre Copas do Mundo, do professor Fábio Sineglalha, que está aqui conosco. Ele que é rico em informações, estatísticas e dados dos torneios. A obra traz, como o nome indica, mais de 2.000 curiosidades dos torneios, como os artilheiros, os nomes de todos os convocados e muito mais. Ô, Fábio, eu já vou para a minha curiosidade. Alguma lá ficou no estágio que nós estamos aqui para receber tanta gente? Então, a gente ouve, né? Porque até 2010 tinha a impressão que a pior tinha sido a da África. Então, ganhar da África era ser pior, né, que a África, mas parece que os caras fizeram um esforço muito grande e estão conseguindo, né? Ontem foi inaugurado o estádio de Manaus, né? Com um clássico imperdível, o Remo jogo, quer dizer, construíram um estádio em Manaus e depois da Copa do Mundo vai ter o grande jogo, com todo o respeito, os índios da rua de cima contra os índios da rua de baixo. Então, realmente, se gastou muito dinheiro para fazer a Copa do Mundo. O estádio do Corinthians até... se cair mais uma viga, não fica pronto. Essa é a grande verdade. Caiu uma viga no dia 27 de novembro, mas se cair outra, tomara que não aconteça, se compromete. Mas, Liliane, o livro ali é de uma pesquisa de todas as Copas do Mundo, desde 30 até 2010. São 19 Copas do Mundo até agora. Teremos a 20ª aqui no Brasil a partir do dia 12 de junho. E a gente levantou dados estatísticos, curiosidades, por exemplo. Vai ser um manual aí, com certeza, daqueles que, como eu, trabalham diretamente com a comunicação, e o farei no período da Copa também. Então, por exemplo, a gente fala em Copa no Brasil, né, um país continental. A Copa de 30 no Uruguai foi uma Copa de uma cidade. Todos os jogos em Montevidéu. Então, essa evolução é fantástica. Por exemplo, na Copa de 2038, nós tivemos 8 jogos no mesmo horário, no mesmo dia. Imagina hoje, com a grade de televisão querendo transmitir tudo, como isso é inviável. Então, o mundo se transformou nesses 93, 94 anos, e a Copa acompanhou essa transformação. E é só lembrando, se alguém estiver fazendo conta, por que não bate de 30 até 2014, que é a 20ª Copa, sobrariam 2, né? É bom lembrar sempre que em 2042 era para ter Copa, em 2046 era para ter Copa, só que por causa da segunda... 1942 e 1946. Isso. Desculpa, perdão, obrigado, Fernando. 42 e 46. E era 1938. Isso. Por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Ficou... E aí algumas teorias dizem que a primeira Copa do Brasil foi aqui no Brasil, fundamentalmente porque a Europa estava destruída, né? Então veio para cá. Do mesmo jeito que se explica muito que a Copa de 1930 foi no Uruguai, porque o Uruguai complementaria o primeiro centenário da independência e havia ganho os Jogos Olímpicos de Futebol de 24 e 28. Então tinha uma força muito grande aí no mundo esportivo, por isso que a Copa veio para o Uruguai. Então essas histórias, essas curiosidades, nomes, seleções que marcaram, por exemplo, a Hungria de 54 é um fenômeno,
fez 27 gols em 5 jogos, uma média de 5,4 gols por partida, Nossa. e não é campeã. Perdeu a final para a Holanda. Para a Alemanha, perdão. Então, essas curiosidades a gente procurou trazer aí, juntando uma paixão que é o futebol, e aí quando eu comecei a pesquisar e tal, eu nasci em 75, mas eu tinha coisa guardada desde a Copa de 82, então virou uma paixão e tal, e trabalho, espero que com o apoio fundamental aí da editora Gregory, ficou legal, espero que agrade a quem A partir adquirir. de quando nas lojas? A partir do mês que vem. Provavelmente o lançamento... É isso que eu ia perguntar, o lançamento. O mês que vem, né? Mas quem quiser, tem o site da editora Gregory, que é www.editoragregory.com.br. E pelas redes sociais é fácil me achar. Fábio Sinegalia. Muito bom. Pode Queria perguntar, parabenizar o Fábio, a obra acho que vem em ótima hora. Ele é um pesquisador. Nós estamos à disposição ali na Assembleia, se você quiser fazer algum evento sobre futebol, contar sobre esse teu livro, estamos à disposição. Obrigado. E realmente tem coisas muito interessantes. Você falou da Copa do Mundo de 54, que a Hungria tinha o Puskás, era um Sim. time avassalador. Ele ganhou de 8 da Alemanha. Sim. E na final perdeu por... 8-3 na primeira fase e perdeu a final. E perdeu a final por 3-2. O que eu já ouvi? Você deve ter nesse livro uma coisa interessante. Que Tá sobre o preparo eles físico. deixaram, colocaram a grama escorregadia e desenvolveram para os alemães uma chuteira especial que eles ficavam mais fixos em campo, e os húngaros Escorregavam o tempo escorregavam. Então os alemães, já essa Copa de 54, já era uma Copa necessária para levantar a Alemanha, que vinha destruída moralmente e materialmente pela Segunda Guerra Mundial, e precisava começar a retornar à Europa. E a Alemanha Ocidental já era outra briga, era capitalismo contra comunismo, e não a Alemanha contra o mundo. E a Copa de 74, que foi aquele carrossel holandês, aquela coisa maravilhosa, um Escuta, futebol. o senhor pode me explicar? Eu sei que o senhor é um fenômeno em generalidades, mas como é que o senhor tem tanta informação sobre Copa do Mundo? O senhor andou estudando a matéria? Primeiro, porque eu já conversei muito com o Fábio Sinegalia antes dele fazer o livro, né? Primeira coisa é essa. Que E o segundo que espetáculo! eu, assim como o Fábio, eu gosto muito de futebol, guardo muita informação, muitos dados e realmente eu vou estudar esse livro aqui com muito, São com muito Paulino, carinho né? aqui. São Paulino? Olha, O que o senhor está falando aí? É o seguinte, eu O senhor costumo quer dizer o continuar a seguinte... tê-lo como amigo? E agora? Não. Ô, Mário, como eu sou corintiano, eu perdeu sou de- alvinegro. Tá bom. Mas como nas minhas artérias corre sangue vermelho e minha alma é tricolor. Aê, Então tá tudo certo. muito Aliás, bom. aliás, você fez lembrar o Tancredo Neves, né? Perguntava pra ele que time que ele torcia em Minas, ele falava: eu sou Cruzeiro, mas eu gosto do Atlético. Mas e simpatizo com o América Mineiro também. A gente gosta de bom futebol, né? Na verdade é isso. A gente veste a camisa do time com muito Essa é carinho boa. e tudo, mas a gente gosta de um bom futebol. E é isso que estamos esperando, inclusive, para a Copa do E, Agora, Mundo. na verdade, o Viviane, que o Capês falou, só um detalhe, alguns estudos apontam que a Hungria de 54 foi a primeira equipe a pensar em aquecimento antes do jogo. Olha. Que eles começaram, dizem, aí é lenda, tá? Não tem imagem para provar. Mas diz que o Puskás, quando o ônibus estava a uns 3 km do estádio, ele saía do ônibus e ia correndo para o estádio. 3 quilômetros. Ele já chegava aquecido. Então, e aí faz lógica, porque se você pegar essa Copa, a Hungria sempre marcava 2, 3 gols nos primeiros minutos de jogo. Junto com essa lenda. E tem outra lenda também, que o Puskás corria com uma camada de ferro embaixo da chuteira. O peso, então fazia com que ele tinha um preparo maior, tirava o peso, ficava leve e fazia o que queria. Treinava assim. Fez mais de 1000 gols o Aí Puskás. são coisas assim, faz parte. Se você me permitir, não É querendo claro. avançar no tempo, na Copa de 74 teve uma curiosidade, ela foi na Alemanha Ocidental. E o Paul Breitner, que era o lateral esquerdo da seleção da Alemanha, disse o seguinte: na primeira fase, nós perdemos de 1-0 para a Alemanha Oriental. Então nós ficamos em segundo lugar no grupo. E evitamos pegar a Holanda. E ele disse, se nós tivéssemos pego a Holanda naquelas quartas de finais, nós teríamos sido eliminados e não seríamos campeões. Quando nós pegamos a Holanda na final, a seleção já tinha evoluído até o ponto e foi um grande jogo. pronto. Esse jogo, E na Fábio, eu assisti no vídeo mais de 40 vezes.
foi a primeira vez que revolucionou a tática no futebol mundial. E um detalhe Só importante. para técnico falta pouco. Um detalhe teórico importante. Olha, tem muito técnico assistindo aqui que está preocupado com o emprego aqui. também acho. E nessa fase, nessa história da Copa de 74, é bom lembrar que a fase quarta de final não era um mata-mata. Exatamente. Era um grupo com 4 países e realmente a Alemanha passou para a final contra a Holanda e o Brasil passou para disputar o terceiro lugar Semifinal. contra a Polônia e perdeu por 1-0 com o gol de Lato. Brasil, Argentina, Holanda e Alemanha Oriental. E Alemanha Foi Oriental. aquele gol do Rivelino que Isso. furou a barreira da... Isso. Muito. Ô, Fausto Camões, você entendeu que em dias de jogos da Copa do Mundo nós temos 2 ilustres convidados que Mesa estarão redonda. aqui, né, fazendo Faz a uma mesa mesa- redonda, entendeu? E aí nós vamos também assessorados e essa apresentadora que Alfredo vos correu fala atrás do começa e ponta termina direita e os do dois Gonçalves comentam. Mendes. Obrigada, Do viu? Lato. Ô, Mário, você tá animado para a Do Copa Lato. do Mundo? Como? Doutor Mário tá animado para a Copa do Mundo? Eu tô animado, tanto é que eu vou estar fora do Brasil nessa. O senhor vai dar o seu espaço para um turista, é Tô isso? tão animado, hein? O senhor vai dar o seu espaço aí pro Vou dar espaço para os turistas se divertirem e serem super bem recebidos no país. Ih, E aliás, já eu acho que vai entendi. estar mais barato. Não pra sei sair se eu do fui país, um pouco viu? irônico, não. Não, eu acho que vai estar bom para sair do Brasil. Vai viu? ser, então, O seu exatamente. comentário, meu querido Estélio da Cunha, tá animado para a Copa? Não, eu não tô, não. Por que, Estélio? Eu não tô. Meu pai. Eu não tô porque Puxa o a microfone gente para tá perto. vendo, De férias. nós estamos vendo tanta coisa acontecer aí, né? Rolezinhos, rolezões, a turma se organizando Meu para Deus. tumultuar, né? Então existe aí, eu acho que uma psique social, né? Que quer fazer alguma coisa errada. É o que eu sinto no ar. Eu não sinto, que o Brasil esteja preparado para a Copa, não acho. Não acho. Acho que a população está muito revoltada com esses desgastes de despesas com a Copa, né? Com esses estádios que o Mário agora, que o Fábio acabou de falar, né? Como lá no Amazonas, né? Que você falou, né? Que depois vai virar algum templo evangélico, né? Que é para encher estádio vazio assim, só evangélicos, É não é verdade. isso? Né? Muito E bem, então muito Na inauguração agora estava vazio? eu não tenho evangélico. Não, e um detalhe, Não tem Eu evangélico enchi, nem- no não Amazonas. na consegui inauguração apresentou problemas. É a mesma coisa de fazer uma churrasqueira na tua casa, né? Estresse, você convida a família, Ó, tal, eu beleza? tenho muita Nada. dificuldade, aí agora, o meu DNA, né, a minha data de nascimento antiga, né, o meu DNA, ele já passa dos 60. Então, Tá bem, Estélio. tô bem, né? Não, tá, opa. Tô bem, né? Pelo menos mentalmente jovem. Eu tenho muita dificuldade para entender o racional do PT. Essas coisas que o PT faz. Né? Nós temos problemas de infraestrutura seríssimos no Brasil e a gente bota 16 bilhões em estádio de futebol. Eu acho isso aí um negócio sem pé nem cabeça, né? Porque hoje, por exemplo, eu estava vendo a estatística. Em 1987, o metrô do Rio de Janeiro tinha 2 linhas. Beijing, ou Pequim, antiga na época, como era chamado, né? Não tinha linha nenhuma. Hoje lá tem 14. Nós continuamos com as 2 linhas de metrô no Rio de Janeiro. E a Copa do Mundo está lá, não está em Beijing. Entendeu? Só queria te dar parabéns. Você tem dificuldade para entender a linha de raciocínio Eu do tenho PT. dificuldade. Até sinal que ele já achou a linha. Né? Porque... Tem dificuldade. Eu acho assim, o futebol é uma paixão nacional? Isso é bom? Porque a gente pega uma parte dessa população que não tem acesso à educação, à escola, etc., e acenamos com um flagshipzinho, né, um flagship dizendo, olha, se você não tem alternativa economicamente como deveria ter, você pode ser através do futebol. Então nós temos fenômenos como o Neymar, né, que do nada aparece, e outros. O Ronaldo fenômeno é realmente um fenômeno, porque ele foi fenômeno antes do futebol, durante o futebol e pós o futebol. Ele é um fenômeno. Então isso é uma coisa boa para a sociedade ver. Né? Agora, não acho que seja uma coisa boa para o consumidor, para o eleitor brasileiro, o povo brasileiro, pegar 16 bilhões e botar em estádio de futebol. Eu não acho. Só vamos arriscar palpite para passar para outro assunto. Desculpe. Qual que você arrisca aí para a Copa? Campeão? Quem estaria mais próximo? É difícil, né? Chuta qualquer um, depois eu te cobro, se o programa ficar na internet mesmo. Argentina. E você? Hã?
Argentina. Sério? Você, Capês? Bom, é claro que eu quero que seja o Brasil, mas eu acho deseja Brasil, eu acho que racionalmente entre Alemanha e Argentina. Você, Mário? Eu vou torcer para a Argentina. Mário, não precisa dizer que você É vai porque o Papa é argentino. pelo Então vai amor ter um de Deus. milagre do Divino Espírito Santo, né? Eu acho que a Esther da Argentina Cunha, não fala aí. vai nem para semifinal. Não vai. Eu acho que dificilmente hoje no mundo alguém consegue bater os alemães. Muito bem. Agora, Capês, uma pergunta. Como a Polícia Militar de São Paulo está se preparando para a Copa do Mundo? Olha, a Polícia Militar, no que diz respeito à prevenção de eventos, nós temos aqui na capital o 2º Batalhão de Choque. Muito treinado. E convenhamos, quem está bem treinado para separar a briga de São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Corinthians, Tá São pronto Paulo pra e Palmeiras, para um Brasil e Argentina é moleza. Não há possibilidade, a possibilidade existe, mas não há um risco maior de grandes conflitos entre torcedores durante a Copa do Mundo. Primeiro, pela natureza do público que vai a uma Copa do Mundo. Lugares numerados, venda randômica de ingressos, outro espírito do torcedor que vai. Embora possa haver algum tipo de hooligan caminhando, esses hooligans não vão se aglomerar num determinado ponto do estádio, como ocorre em jogos, porque os lugares são todos numerados e saltados. Então, eu não tenho nenhuma preocupação de briga entre torcedores de países diferentes. A minha preocupação maior é nos pontos distantes do estádio, se vai haver eventualmente discussões clubísticas entre torcedores que são todos brasileiros, mas um acha que o jogador do Palmeiras pelo devia amor estar de lá Deus. do Corinthians. Aí é o fim E mesmo. o que me preocupa também são a criminalidade comum, né? Como disse aqui o Mário Cerveira, ele vai dar lugar para os turistas, o latrocínio, o assalto, essas coisas que realmente nos preocupam. Mas no que diz respeito à prevenção de espetáculos, a Polícia Militar de São Paulo, o 2º Batalhão de Choque, exporta tecnologia, exporta informação e conhecimento. Você está ligado conosco através da Rádio Trianon 740 AM, da rádio lá de Santos 810 AM, pela tvetica.com.br, pela TV Êxito. Lembrando que esse programa fica à sua disposição aí pela tvezito.com.br a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Acesse tvezito.com.br/Gente que Fala, tá bom? Gente, lojistas não conhecem bem os seus direitos de inquilinos. Pois é, apesar de a lei do inquilinato já vigorar há anos, ainda existem muitos lojistas inquilinos que não têm ciência de seus direitos. E devido a esse desconhecimento, alguns lojistas não os exercem, principalmente no que diz respeito à ação renovatória de contrato de locação e da manutenção do ponto comercial, que é considerado por muitos o verdadeiro patrimônio do lojista. E como é que fica o locatário? Fica bem ou fica mal? Fica mal. Antes eu vou deixar claro que eu não vou torcer para a Argentina, obviamente, Muito bom. né? Lógico. E tenho medo que o Brasil ganhe e todo mundo fala que maravilha, viu? Deu tudo certo. Então, mas sou brasileiro, é lógico que tem que torcer pelo país da gente e que eu gosto muito. De qualquer forma, eu queria deixar claro aos ouvintes e aos telespectadores o seguinte: houveram as alterações na lei do inquilinato que começaram a vigir em 25 de janeiro de 2010. Então, fez recentemente 4 anos de que houveram essas alterações e pouca gente sabe. E tem certas coisas que o povo precisa saber. E o brasileiro está acostumado a não ler os seus contratos, assina, só presta atenção no valor que ele fechou e não lê as cláusulas contratuais. Estou fazendo esse ano 41 anos de carreira e tenho visto isso diariamente. É muito difícil o brasileiro ler um contrato e prestar atenção, né, nesse sentido. Eu dou aula em diversas universidades e dou muitas palestras pelo Brasil todo e tenho sentido isso bastante. Muito. E isso faz com que fez com que também os aluguéis estão num patamar muito grande, todo mundo tem visto, voltaram as placas de aluga-se, coisa que tinha parado, a economia deu uma estagnada brava, os aluguéis estão lá em cima e, por consequência, o preço dos imóveis também. Então, aqueles locadores que estavam satisfeitos com os seus aluguéis, com o mercado aquecido, novamente aluga-se, está tudo muito caro, está todo mundo com medo de alugar um imóvel e não conseguir pagar. E é bom que o público saiba, isso é super importante, tem diversas coisas para falar.
Mas, por exemplo, pouca gente sabe de que hoje um inquilino, tanto residencial como comercial, eu já vou falar sobre ação renovatória, mas isso é super importante aproveitar esse espaço, só pode ter uma ação de despejo por falta de pagamento a cada 2 anos. Antigamente, ele podia sofrer uma ação de despejo por falta de pagamento a cada 12 meses, 2 ações. Então, ele tem a garantia de ficar devendo por 2 anos. Não, a hoje, cada 2 anos, a ele cada pode ficar 2 devendo. anos ele pode sofrer, não, ao contrário. Ele sofre uma ação de despejo por falta de pagamento, purga a mora, que todo mundo sabe, paga no fórum, pagou uma vez. Só pode ter uma dor de barriga depois de 2 anos de novo, senão está despejado. E ninguém sabe disso. E essa lei, que foi que houve essa alteração pelo nobre deputado federal José Carlos Araújo, foi sancionada pelo nosso querido presidente Lula em 2010. Quer dizer, ele que foi promulgado e sancionada por ele, que todo mundo, ele que ajuda tanto os pobres, as crianças, né, os maltrapilhos, ele assinou, ele concordou com uma alteração na lei do inquilinato que prejudicou o povo brasileiro. Enquanto estava tudo bem, tudo ótimo, mas e agora? Quer dizer que o sujeito só pode atrasar uma vez o seu aluguel, em 24 meses sofreu uma ação, na outra vez está despejado? Não, mas o quanto ele pode atrasar? Por exemplo, ele atrasar um mês, não vai para a justiça por causa de um mês. Mas pode ir para a justiça no outro dia. O que eu estou tentando explicar é o seguinte, que de 2010 para cá, as ações de despejo por falta de pagamento aumentaram em número assustadoramente. O Secov está dizendo uma coisa, eu estou tirando uma certidão muito importante agora que vai provar o contrário. Aumentaram tipo 70%, tá? em despejos no Brasil, em São Paulo, estou falando de São Paulo. Tá? Então, isso quer dizer que tem muito locador torcendo para que o seu inquilino atrase. Olha, é o contrário do que nós estamos falando, né? Porque um dia que ele atrasa o aluguel, ele já pode promover uma ação. No outro dia, ele está na mão, o inquilino está na mão dele. Se ele atrasar de novo, paga R$5.000, agora você vai pagar 6. Pô, mas eu não tinha nem dinheiro para pagar os 5. Se não pagar 6 agora, você vai ser despejado. O sujeito, às vezes, está com os filhos perto da escola, né, trabalha perto, ele vai sujeitar até pagar mais e deixar de pagar um remédio ou qualquer coisa, ou outro compromisso dele, para pagar o aluguel para o seu locador. Eu vou precisar fazer um rápido intervalo, a gente volta com esse e outros assuntos. Não saia daí. Os grandes nomes da música você encontra aqui na TV Êxito. Baú Musical, todas as quartas, às 8 da noite. Olá, meu nome é Solange Genari. Eu sou professora da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina Veterinária e médica veterinária e responsável pelo Animal Web. Assista esse programa, você vai gostar bastante. A gente conversa sobre saúde animal, produtos de origem animal, animais selvagens, comportamento. Não perca! Animal Web na TV Êxito. Um jeito novo de ver TV. Muito bem, eu continuo aqui com você aí de casa, do trabalho, que me acompanha pela Rádio Trianon 740M, também pela TV Ética e tvexito.com.br, junto com o deputado estadual Fernando Capeza, o professor jornalista e engenheiro Fábio Sinegaglia, o advogado Mário Cerveira Filho, o consultor de energia Estélio da Cunha. Ele está me oferecendo aqui para eu sortear entre vocês aí, meus queridos ouvintes, Shopping Centers, Direitos dos Lojistas. Olha aí, um livro aí para, com certeza, com tudo bem esmiuçado para você que tem interesse no assunto. Ações renovatórias e revisionais, também em Shopping Centers, por Mário Cerveira Filho. Eu queria falar um pouquinho sobre ações renovatórias. O que há de novo? O que a gente tem que prestar atenção? Bom, também houveram alterações na lei do inquilinato em 25 de janeiro de 2010 no que diz respeito às ações renovatórias. Mas vamos ao ponto mais importante,
que é o seguinte, só no Brasil existem as ações renovatórias, que é o direito do lojista, são só nas locações comerciais, preservar o seu ponto comercial, para ele não perder aquilo que é de mais importante na vida dele, que é o seu ponto comercial, que tanto ele lutou para conseguir, para os seus clientes, consumidores e tudo. Só que ele tem que entrar com uma ação na justiça para garantir o seu ponto comercial de 1 ano a 6 meses antes de vencer o seu contrato de locação. E o seu contrato de locação precisa ter 5 anos ou mais de vigência, senão não tem esse direito. Ou contratos... O que ele ganha entrando com essa ação? Ele ganha um aumento menor do que normalmente seria? Não. O objetivo principal da ação renovatória é preservar o seu ponto comercial. Mas também não tem uma lei que dita a porcentagem do aluguel que será aumentado? Mas o objetivo principal é esse. Agora, nessa ação se discute também o valor do aluguel que ele vai pagar. Ele tem que propor um valor. Com certeza absoluta, ele vai ter que pagar, desde que bem orientado, com assistente técnico, etc., ele vai ter que pagar o aluguel vigente naquele momento que ele entrou no mercado com locações próximas à sua. Num shopping center, com as locações próximas à sua. De rua, com locações próximas à sua, levando em consideração a metragem do seu estabelecimento. Mas independente da atividade comercial. Quer dizer, se ele tiver uma loja de presentes, do lado dele na rua tiver uma loja de comestível, o que for, ele vai ter que pagar o mesmo aluguel que está sendo praticado. Entendeu? Uns 8, 10 parâmetros. O que leva em consideração é o tamanho da loja. Lógico, se ele estiver perto de um metrô, a saída de um metrô vai pagar um pouco mais caro, mas nada absurdo. Isso que precisa entender, independe da atividade comercial. Porque tem muito abuso nesse sentido? Pois é, o abuso está no seguinte, como eles perdem o prazo e não sabem que existe isso, na hora de renovar, ele vai ficar na mão do locador, não exercer o seu direito de entrar com a ação judicial. O locador vai falar, bom, você não entrou com a ação, você pagava 10, eu quero 15. Ele, para não perder, então ele vai inflacionar o mercado naquele local onde ele está, prejudicando todos os outros. Mas esse inquilino também não pode pedir uma revisão? Ele pode pedir. Ele só pode pedir a revisão? Que pergunta maravilhosa. Por isso que é bom estar aqui, viu? Ela sabe de tudo. Não, mas só pode pedir a revisional depois de 3 anos. Entendi. Então, durante 3 anos, ele vai pagar o aluguel lá em cima. Agora, se todo mundo está pagando lá em cima, não tem jeito dele pagar menos. Entendi. Como ninguém sabe nada, todo mundo está pagando lá em cima. Entendi. Então tem que tomar muito cuidado, é de 1 ano a 6 meses antes. Você me perguntar por quê? Não sei, a nossa lei é assim, mas dá esse direito de preservar. Então tem que tomar muito cuidado. E não adianta, só para finalizar, desculpe tomar esse tempo, não adianta mandar carta, telegrama, bilhete de amor. Olha, locador, eu quero renovar. Isso não adianta nada. Tem que entrar com uma ação na justiça ou assinar um contrato, que eu aconselho, para não gastar dinheiro com advogado, com perito, com ninguém. Já procurar o locador com 1 ano de antecedência de vencer o contrato e falar, locador, quanto você quer para alugar? Vamos fazer um acordo? Vamos assinar um novo contrato antes dos 6 meses? Pronto, está resolvida a situação dele. Mas não pode deixar para a última hora e perder esse prazo. É isso aí. Muito bom. Obrigada aí pelas explicações, doutor Mário. E você que participar hoje conosco aqui através do 50813782, coloque lá. Eu desejo concorrer ao sorteio desse livro. A gente vai fazê-lo antes do término do programa. Sorteio para você, tá? A situação da Crimeia, que quer se separar da Ucrânia e se unir à Rússia, é cada vez mais tensa. Há uma semana, seu parlamento aprovou a adesão e convocou um referendo sobre o tema para o dia 16. No entanto, Ucrânia, Estados Unidos e Europa disseram que não reconhecerão o resultado como legítimo. Nos últimos dias, houve vários confrontos na região entre partidários de ambos os lados. Estélio da Cunha, o seu comentário. Liliane, mesa, ouvintes, nós estamos vivendo um momento, aqui vem uma outra profecia nossa, né? Muito crítico, que só pode ser comparado à crise dos mísseis em Cuba e a possibilidade de uma guerra com a Rússia pela primeira vez. Pela madrugada. E por que eu digo isso? Primeiro que em Yalta, né, onde o mundo foi dividido depois da Segunda Guerra Mundial, pelo Stalin, pelo Roosevelt e pelo Churchill, né, fica na Crimeia. A Crimeia faz parte do coração russo. Tanto assim que esse presidente que foi deposto aí da Ucrânia só foi eleito presidente porque teve votos da região da Crimeia, né?
A Crimeia, ela é onde os russos mantêm ainda hoje todas as suas bases militares para o norte da África, Mar Negro, né, norte da África e sul da Europa. É estrategicamente fundamental para a Rússia. O que acontece é que o Ocidente tem uma dificuldade muito grande de lidar com a Rússia, né? O Ocidente ele não ouve a Rússia. Por quê? Porque a União Soviética caiu. Quando a União Soviética caiu, assumiram que a Rússia passaria a ser mais um país fornecedor de insumos para o G7. Tanto assim que convidaram a Rússia para ser G7 mais um. Esse mais um não é que a Rússia era a 8ª potência na época do Brezhnev. Não era. Era uma potência normal, só que tinha bomba nuclear. Né, geria o Pacto de Varsóvia. Então, o que acontece? A Europa, nesses últimos 10 anos, vamos assim dizer, nos últimos 12 anos, ela se estruturou de forma tal que os 3 principais gasodutos que fornecem 60% do gás da Europa continental, aí nós retiramos as Ilhas Britânicas, né, os 3 gasodutos passam pela Ucrânia. Nenhum vai mais para cima para a Polônia, para a Hungria, nem nada. Passa tudo pela Ucrânia. Então, a Europa ela é 100% dependente desse gás. Se a Rússia fechar os gasodutos hoje na Sibéria, a Alemanha para. Literalmente para. Né? Porque 60% da energia elétrica da Alemanha vem do gás siberiano. Tá? Por isso está todo mundo pedindo para Angela Merkel ir lá negociar com Putin. Né? O que acontece? O pacto do Atlântico Norte, né, quer dizer, os mocinhos da época, que na época, lá até a década de 80, você tinha bandido e mocinho. Você tinha a OTAN, que eram os mocinhos, e o Pacto de Varsóvia, que eram os bandidos. Né? Os bandidos sumiram. Não é que eles sumiram, desapareceram. Não foram abduzidos por naves espaciais. Eles foram para dentro da Rússia. E eles estão lá dentro da Rússia. Tá? E é comandado por um camarada que não é fácil de se lidar, que é o Putin. E os mocinhos, aqui o Pacto do Atlântico Norte, veio em direção à Rússia. Então, o primeiro passo, por isso que eu falo 2 passos, o primeiro passo errado que o Ocidente deu foi o passo de levar uma estruturação militarizada para dentro da Polônia. Isso já aconteceu. Então, o Pacto do Atlântico Norte está instalando instalações de mísseis para interceptar ataques balísticos que eles alegam que podem vir do Irã ou do Vietnã do Norte, né? Quer dizer, até o Putin, né, sabe que isso não é verdade. Tá? Mas eles chegaram na Polônia. Então, na hora que o Atlântico Norte chegou na Polônia, o que o Putin fez? Ele botou 150 mil soldados em treinamento e mostrando o que ele era capaz de fazer. Tá? Nesse exato momento, ocorre uma crise institucional na Ucrânia. Todo mundo vai para a rua, sem mortos, o presidente vai para exílio na Rússia, toda hora a gente fala União Soviética, né? Mas na Rússia. Tá? E o que o Putin ordena a Gazprom para fazer? Fecha o gás. Fecha o gás ou paga a dívida. Então, a Ucrânia, ela não tem outra alternativa a não ser pagar a dívida. O americano está mandando $1 bilhão para lá. E agora, dia 16, vai ter esse referendo. O que vai acontecer com esse referendo? O referendo vai dar 90% dos crimerianos, né, dizendo que querem ser russos e vão virar Rússia. Já tem 30 mil soldados russos lá dentro. Nesse final de semana, parece que os satélites americanos detetaram que um exército inteiro russo já está na fronteira ao sul da Ucrânia, para evitar qualquer problema no dia 17, 18, 19. Isso acontecendo, o que vai acontecer? Alguém acha que a Angela Merkel vai tomar alguma providência contra o gás? Não. Vai acontecer que vai se formar novamente a Guerra Fria. Então, nós estamos começando novamente uma Guerra Fria, que nós tivemos lá atrás, em 68, idêntico episódio com a Tchecoslováquia. Quem tem um pouco mais de tempo de leitura, né,
aqui a mesa toda muito jovem, sabe que lá aquela primavera de outono de Praga, né? Primavera de Praga, 68, né? 68. Os russos do Pacto de Varsóvia estacionavam igual automóvel em Varsóvia, ponto final. É isso que vai acontecer na Crimeia. E isso vai começar a acontecer, primeiro vai ter esse passo, o próximo passo vai ser o Putin chegar e dizer, não, nós agora queremos que o gás que vai para a Europa seja gás mundial, mais $5 por metro cúbico. E aí, quem vai dizer não? Né? Então, o Ocidente, novamente, ele foi fraco. Né? O Ocidente ele não teve essa estratégia de imaginar que a União Soviética acabou, mas os russos não acabaram. Então, esse poderio, esse sentimento que eu sou russo, eu sou uma potência global, vai ser agora totalmente explodida nessa questão de Varsóvia, e nós vamos ter de novo aí um grande avanço nessa Guerra Fria, ou Guerra Congelada, né? Por causa do vórtex do Ártico. Pode ser a guerra do congelamento, né? Muito bem. Olha aí, projeto de lei prevê multa para quem jogar lixo na rua. Um projeto de lei de autoria do deputado Fernando Capês prevê multas por dano ambiental para aqueles que jogarem lixo em via pública ou depositarem detritos em local inadequado. O valor é variável e não isenta as pessoas das devidas sanções penais e civis. A competência para a aplicação do referido valor ficará a cargo das autoridades ambientais e da Polícia Militar. A única coisa que eu achei um ponto muito frágil nessa história, viu, deputado? O resto está maravilhoso. Na verdade, sim, eu lembro muito das campanhas que se faziam, o Sugismundo, né? Povo limpo é povo desenvolvido. E, de fato, não há nada que revolte mais do que você vê uma pessoa jogando lixo na rua, seja de um veículo, atirando uma lata, uma casca de banana, um resto de alimento, ou na rua, ou de um carro. Isso, lamentavelmente, acaba contribuindo para a proliferação de pragas. Nós lembramos que no século XIV a peste negra devastou completamente, começou na Ásia e foi devastando a Europa, com 1/4 da população mundial morreu em razão disso, em razão das guerras e da falta de condições higiênicas adequadas. A gente fala na enorme despesa da saúde, investimentos em saúde. Ora, saúde é saneamento básico, é prevenção e, ao mesmo tempo, a questão da cultura, ela contribui muito para isso. Uma das causas maiores de homicídio na periferia, por exemplo, de São Paulo, na década de 80, eram conflitos tolos. Muitas vezes o sujeito jogava o lixo na casa do outro e iniciava a discussão. Então nós estamos querendo, com esse projeto, estabelecer uma sanção àquela pessoa que não respeita o seu semelhante, não respeita a sua cidade, não respeita o seu país. E essa lei vai valer por todo o Estado. A ideia de entregar a aplicação da multa à Polícia Militar é em razão da logística. A Polícia Militar está circulando por toda a cidade, pelo Estado, e, portanto, eles têm mais condições de flagrar esse tipo de ocorrência e aplicar esta multa, além de autoridades ambientais, e sem prejuízo da possibilidade de estabelecimento de convênios com as subprefeituras para que autoridades municipais também façam e apliquem, mediante convênio, esse tipo de sanção. É uma ideia. Ocorre que nós estamos com, Liliane, eu estou com pelo menos 80 projetos de lei que a ONG Voto Consciente classifica como projetos de qualidade pelo seu conteúdo. Projetos prioritários, essa que reprime o tráfico de seres humanos, essa que aplica multa para quem joga lixo nas ruas, tantos outros projetos de lei que nós temos. Infelizmente, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo adota um ritmo lento na aprovação de projetos de deputados. Eu estou me pegando com isso, estou brigando por isso. O senhor está falando dos seus colegas. É isso mesmo. Eu tenho falado isso no plenário, tenho falado reiteradamente. São poucos os projetos de deputados que são aprovados. Se aprova projeto na base do acordo, tem pouco debate, pouca discussão. Nós temos que colocar os projetos em votação. Leva a discussão, ou você perde ou você ganha. Não, mas tem que ter, se os 94 deputados não concordarem com esse projeto, então não vai ser colocado em votação. Ou se você quiser colocar esse projeto, vai ter que colocar o dia da pizza,
para votar. O senhor está falando de barganha. Esse barganha deputado é meu política. deputado. Mas Porque tá ele errado. vem aqui, ele rasga o verbo mesmo. Você percebe como é que funciona o negócio? Quem está lá para trabalhar e que mostra serviço, eu só vou falar de alguns. Lembra do cheque calção que você dava lá, quando você ia para o ponto-socorro, que você ficava desesperado tendo que internar alguém? De lei dele. Proibido, não pode mais. Está proibido o cheque calção no estado de São Paulo se o hospital exigir, vai pagar multa de R$200 mil. Você percebe? É uma lei estadual que está em vigor. Gente que faz. Agora, com essa questão também, ele rasga o verbo aqui, tem que fazer lá uma conversinha de pé de orelha. Fica esse negócio, eu não gosto muito desse negócio, assim, tem que agradar aqui, agradar ele, me zoa. Não, tem que falar o que tem que falar, nós temos que aprender a polemizar, a debater, a discutir. Então, infelizmente, fica aqui um registro, mas é um projeto de lei importante. E eu quero ver a Assembleia Legislativa aprovando vários projetos por mês. E não, eventualmente, que nem o Cometa Harley, a cada 4 anos. Você viu que lá no, de um a cada no 86 anos. No estado do Rio de Janeiro, lá, é uma lei municipal. E aí flagraram o prefeito jogando ele comendo sanduíche. O prefeito jogando no chão. Mas quer dizer... E não é só sujar as ruas, né? Isso tem as consequências, claro, né? bueiros entupidos, bueiros, por aí vai, tudo né? isso. Eu que sou de acontece. Osasco, que tem o famoso Rochdale, que toda vez que 2 passarinhos se unem para urinar ao mesmo tempo, inunda, né? E é complicadíssimo. Aí você percebe, é culpa só do poder público? Não. É culpa da população também, que não faz o papel dela. É culpa da população que precisa saber votar. Sim, também. Ó, olha aí, gente, que participa conosco é o Flávio José, lá da Lapa. Ele diz assim, o Estélio, que isso não vai acontecer porque a Alemanha não tem interesse se o Putin anexar a Crimeia, ele perde a Ucrânia para a Europa. Não é tão simples assim, não. Os gasodutos passam lá por dentro, né? Então, o Putin ele tem o direito, ele se dá esse direito, né? Quer dizer, aonde lá na Rússia, o parlamento russo já votou dando esse direito ao Putin de fazer intervenção militar aonde tenha interesses e cultura russa. Então, se tem o gasoduto e tem russo falando russo do lado do gasoduto, ele pode ir lá com um tanque dele... Ele pode não ter o direito, mas ele tem o poder. E esse pan-eslavismo, não é? Como teve o pan-germanismo, foi o que fermentou a Primeira Guerra Mundial. Então, isso é muito perigoso. Realmente, o Estélio tem razão. Exatamente. Nós estamos vivendo um momento delicado e precisamos aguardar que atitude vai tomar os Estados Unidos. A Europa vai ficar esse quieta. é que é o grande problema, deputado. Eu não queria tocar nesse assunto, mas hoje a América é um cavalo sem jockey, não é verdade? Então, o Obama, ele não tem nem cara de presidente americano. Não porque ele não seja branco, né? Não é por isso. Porque, tem... O homem que era, né, ainda é mais respeitado no Brasil é um negão, que é o presidente do Tribunal Federal. Não é verdade? É o único que tem coragem de dizer era quadrilha ou não. Foi o único cara que teve essa coragem. Lógico. Então, não é por questão... Ele não tem cara. Por que ele não tem cara? Porque ele fala e não chega a conclusão nenhuma. Quem assiste às entrevistas, né, aos depoimentos do Obama, como eu assisto, eu me dou a esse trabalho, né, de estar na CNN, estar na Fox, etc. Ele não fala nada. A única diferença entre ele e o Lula, quando eles falam, que os dois não falam nada, é que um fala em português e é rouco, e o outro fala realmente com inglês para americano muito bom. Entendeu? Mas não falam nada, não chega a conclusão nenhuma. E o Putin sabe disso. A gente tem que ver que o Putin, ele deu uma declaração que o sonho dele era fazer um filme do James Bond. Vixe Maria. Então, ele não só se considera o cara foi chefe da KGB. Agora, qualquer tipo de ação americana mais ousada, eu ouvi falar em deslocar 2 porta-aviões nucleares lá pro Mar Negro. Um destroyer já está indo para lá. Então, isso pode gerar uma tensão, porque os Estados Unidos, embora tenha uma superioridade bélica incontestável em relação à Rússia, se a batalha se travar naquele cenário de operações do lado da Rússia, os Estados Unidos vai precisar de apoio logístico de um país da Europa e vai arrastar países da Europa para esse tipo de crise. Os serviços secretos, eles vêm falando que mais ou menos há 75 dias atrás houve entendimentos secretos entre a China e a Rússia,
né, onde a Rússia se comprometeria a turbinar com energia a China, com gás e petróleo, porque eles têm fronteira lá em cima, né, os dois países, né, e ficaria com as vistas fechadas para o que a China tem de desejos, né, com relação às ilhas do Japão e à própria Taiwan. Né? Então, nós estamos vendo aí duas expansões, quer dizer, são dois racionais comunistas, né? Porque a China ela tem cara de capitalismo, né? Mas é só o corpo. Quando você entra lá dentro, é a bala que dá um tiro na nuca do cara. E a família ainda tem que comprar. Esse é o julgamento lá, não é verdade? Ainda hoje. E o Putin também. Você vê, o Putin mandou prender os ativistas da WWF que estavam lá na plataforma no Ártico, não foi isso? E ele mesmo concedeu a benesse deles ficarem livres. Com eles não se brinca. Eles abateram uma aeronave civil, um Boeing, da Coreia do Sul, que errou a sua trajetória e estava sobrevoando uma área de interesse estratégico militar. Na época, o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Eles determinaram o abatimento da aeronave. Então, realmente, é uma aeronave civil, matando 238 passageiros. Então, realmente, eu não sei, eu acho que, na minha opinião, isso vai caminhar por uma tensão econômica. Porque se isso resvalar num conflito bélico, vai ser um conflito bélico convencional, vai começar sem armas nucleares, mas pode-se perder o controle. Gente, o Jaime do Jardim Bonfilholi participa conosco. Para você, Estélio da Cunha, por que houve o apagão no governo FHC, que obrigou muitas indústrias e empresas a comprar ou arrendar geradores? Não, o apagão do FHC, e que, na época, esse programa comunicou que aconteceria 7, 9 meses antes de acontecer, né? Graças ao Estélio da Cunha, que estava aqui conosco. Exatamente. Né? Eu sou decano daqui. Né? Aconteceu porque o nível hidrológico do sistema, da bacia principal, que é o centro do Brasil, né, o sistema Furnas, Jupiá, Ilha Solteira, até Tucuruí, à época, teve mais baixo. Houve uma queda substancial e nós não tínhamos uma base de geração térmica. Tá? Então, enquanto o governo Fernando Henrique providenciava essa base de geração térmica, quer dizer, novas usinas termoelétricas movidas a gás, gás boliviano, né? Entre um período e outro houve esse que a gente chama de backlog, né? Houve esse backlog, essa falta de nível hidrológico, e foi obrigado a haver racionamento. Então, se racionava eletricidade para poder dar tempo do reservatório subir um pouco de nível, tá? E manter a pressão no que a gente chama de caracol de turbina, esse tipo de coisa. Muito bem, essa é uma coisa. O que nós temos aqui em São Paulo hoje é uma coisa bem diferente, né? Nós temos um regime de desertificação das bacias que vão gerar a cantareira, sua matéria-prima, que é a água. Existe uma desertificação nessa região, causada pelo famoso deserto verde da cana, plantação de fazendas de pinos, esse tipo de coisa. Tá? E o governo não tomou providência de constituir um consumo racional. O que é o consumo racional? É consumir com razão. Racional é consumo com razão. Então, se há 3 anos atrás o governo do Estado tivesse tomado as providências devidas para o consumo racional, nós não estaríamos na situação que nós estamos hoje. Tanto assim que, nesse final de semana, o governo começou a fechar acordo com os grandes consumidores de água para tirar aquela vantagem que eles tinham de quanto mais consome, menos paga. Se nós tivéssemos, há 3 anos atrás, estipulado aquilo que a gente sempre chama da lei do gente que fala, né? Família com 4 pessoas paga a conta mínima. Saiu desse volume, paga 1000 vezes mais, estaria todo mundo com consumo adequado. São Paulo não pode se dar ao luxo de ter lava rápido e ducha de graça com água da Sabesp. Isso, olha, eu passei esse final de semana ali em Aí, ô deputado, olha aí o Eu passei ali perto do Portal do Morumbi, tem um posto
de uma bandeira estrangeira, que eu não vou dizer o nome, a faixa deve ter uns 50 metros de comprimento por uns 20 de altura, 25 litros ducha grátis, no meio de um racionamento. Gente, pelo amor de Deus, é para o delegado local, eu não sei quem é o delegado de lá, ir lá e prender o cara. Entendeu, deputado? Eu acho. Atenção, delegado de seccional sul. Está convocado. Vamos lá. Mas ele pode agir numa convocado. situação dessa? Ele pode agir? Eu acho que isso aí pode caracterizar aí algum tipo penal. Também não sim. pode ter uma faixa desse tamanho. Ou uma né? subprefeitura. Não, isso é também. incentivar consumo, água boa para lavar automóvel. Acabou, gente. Zenilda. Eu acho que nós estouramos o tempo hoje, hein? Quero continuar. Muito obrigada a todos os senhores da mesa. Aprendemos muito. Muito obrigada a participação. Amanhã eu sorteio o livro, tá bom? Amanhã eu sorteio o livro. Obrigado o deputado Fernando Capês, que esteve aqui conosco. O advogado Mário Cerveira Filho. O professor jornalista engenheiro Fábio Cinegaglia. E também o Estélio da Cunha, consultor de energia, e você. Gente que fala tem a direção geral, jornalista Fausto Camunho. Beijo a todos e até o próximo programa. Tchau.